Eleições presidenciais em janeiro de 2026 que acontecem em Portugal. É sobre isso que nós vamos falar nos próximos minutos, portanto fica atento. Olá a todos, sou Elias Prudêncio. Bem-vindos uma vez mais a este podcast que junta liderança, igreja, religião e também política, onde nós todos em conjunto podemos tirar alguns princípios que podem nortear a nossa vida, a forma como a igreja atua na vida social e a forma como Estado e igreja eles se relacionam entre si. Este é um podcast que não visa a imposição da minha opinião pessoal, mas sim um centro de diálogo, de discussão, de troca de ideias e, sobretudo, de inspiração. Convido-te a poderes subscrever o nosso canal, poderes acompanhar aquilo que são os nossos episódios do nosso podcast, porque o conteúdo ele está muito rico e se tu tiveres alguma sugestão, algum comentário, até alguma ideia diferente daquilo que eu expresso aqui, estás completamente livre para poder comentar aqui e até enviar-me uma mensagem nas minhas redes sociais. Mas vamos lá, vamos entrar já no conteúdo de hoje acerca das presidenciais que vão acontecer aqui em Portugal no dia 18 de janeiro de 2026. É muito importante, para aquilo que eu quero trazer, é muito importante nós percebermos o que está aqui em causa. O que é a figura do presidente, o que é que ele representa, a forma de eleição. Hoje o conteúdo é um pouco mais técnico, mas eu acho que nos vai ajudar, esta tecnicidade vai nos ajudar a depois chegar a algumas conclusões que vão permitir ajudar-nos a decidir o nosso sentido de voto. Então, em primeiro lugar, eu gostava de trazer aqui as competências que estão consagradas na Constituição da República Portuguesa, que estão adstritas à figura do Presidente da República. Sobretudo, para quem conhece mais outro tipo de sistemas políticos, fica um pouco na dúvida se o nosso Presidente atua na mesma medida que, por exemplo, o Presidente dos Estados Unidos da América, o Presidente do Brasil, qual a correlação até com o Rei de Espanha, aqui dos nossos vizinhos ao lado, como é que o Primeiro-Ministro e Presidente da República se relacionam entre si. É exatamente isto que eu quero trazer hoje. A Constituição da República Portuguesa diz que o Presidente da República, ou uma das funções do Presidente da República, é de representar, comandar as Forças Armadas, ter o direito ao veto, a dissolução do Parlamento, relações internacionais, entre outros papéis. Uma das grandes características do Presidente da República é ser um moderador do debate público, é ser um moderador das instituições públicas. Ele regula e garante um correto funcionamento das instituições públicas, Governo, Assembleia da República, tribunais. Este é o papel principal ou um dos principais do Presidente da República, ser este agente moderador. A nível internacional, ele também tem a competência de nomear embaixadores, credenciar diplomatas e de representar Portugal no estrangeiro. Quando estamos a falar de representação de Portugal perante outros Estados, quem assume essa figura é o Presidente da República. Ele tem, como eu disse há pouco, o poder do veto, quer o veto político, quer o veto jurídico. Qual a diferença entre os dois? O veto político tem que ver quando o Presidente recebe uma lei da Assembleia da República para poder promulgar, aquilo de alguma maneira ofende aquilo que é a sua orientação política, e atenção, política e não partidária. Ofende de alguma maneira, ele entende que aquilo não deve ser promulgado e ele veta, ele devolve à Assembleia da República. Ou então utiliza o veto jurídico, que existe quando o Presidente da República tem dúvidas de que aquela lei, ou aquele conjunto de leis, eles estejam de acordo com a Constituição da República Portuguesa. No fundo, ele reencaminha aquela lei, aquela proposta de lei, neste caso, da Assembleia da República para o Tribunal Constitucional, para que este se possa pronunciar, e em função do pronunciamento do Tribunal Constitucional, o Presidente promulga ou veta politicamente, devolvendo à Assembleia da República. O Presidente da República também declara o estado de emergência, o estado de sítio. Vocês devem se lembrar, na altura da pandemia, quando havia uma sucessiva declaração de estado de emergência e depois ou a declaração de estado de sítio, é exatamente a função do Presidente da República. É o Presidente da República que decide quando declarar e que tipo de calamidade, no fundo, ele pode declarar. Ele também presida um órgão que seguramente já deves ter ouvido falar nas notícias, que é o Conselho de Estado. O Conselho de Estado é, no fundo, ou funciona como um conselheiro das tomadas de posição do Presidente da República. E quem são as pessoas ou os membros
que compõem este Conselho de Estado, que é presidido pelo próprio Presidente da República. O Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro, o Presidente do Tribunal Constitucional, o Provedor de Justiça, os Presidentes dos Governos Regionais dos Açores e Madeira, 5 cidadãos escolhidos pelo próprio Presidente da República, 5 cidadãos escolhidos pela Assembleia da República e os antigos Presidentes da República. Todo este conjunto de personalidades e figuras institucionais compõem o Conselho Consultivo, que é presidido pelo Presidente da República. Então o Presidente da República, conseguimos aqui perceber que tem uma função bastante importante naquilo que é o exercício da nossa democracia em Portugal. E estamos aqui a falar de eleições que acontecem daqui a pouco e nós, enquanto cidadãos atentos, votantes, e é muito importante nós termos isto em mente, que nós precisamos de votar. A omissão por si só, ela é uma ação. Portanto, nós precisamos de votar, seja até votar em branco, tu precisas ir votar, tu que já tens, claro, que essa capacidade, porque isto é uma eleição bastante importante e ela é baseada na figura da pessoa. Então é uma das características que distingue esta eleição, porque ela é baseada na pessoa e não no partido, mas nós já vamos lá mais para a frente. Agora eu gostava de trazer aqui um segundo aspecto, que é um pouco sobre os nossos candidatos que nós temos hoje. O debate público ele está intenso, a troca de galhardetes tem sido bastante até engraçada a assistir em alguns aspectos, por outros se calhar nem tanto, mas eu queria só aqui ressaltar que talvez, e aqui isto só talvez, alguns candidatos estão na eleição errada. Porquê? Enquadrando o debate público que tem havido com as competências do Presidente da República que acabámos de ver, vemos que não existe uma compatibilidade. Então temos candidatos que falam de tudo menos da figura ou das competências que acaba a figura do Presidente. Depois temos outros candidatos que andam a responder. Enfim, há candidatos que acham que estão a candidatar a Primeiro-Ministro, mas utilizaram esta eleição para poder continuar na ribalta do espaço público. Eu queria só aqui destacar 2 aspectos bastante interessantes, que é Catarina Martins, a anterior líder do Bloco de Esquerda, um partido de extrema-esquerda aqui em Portugal, que diz o seguinte, e passo a citar: é uma candidatura pessoal que corresponde a um espaço da esquerda, mas não é uma candidatura partidária. Catarina Martins diz que a sua candidatura ela é pessoal e nunca partidária. Até aqui, incrível, porque de facto era isto que devia acontecer. Só que, num outro momento, a mesma Catarina Martins diz: comigo, Presidente, o Chega nunca será um governo. Ora, se é uma candidatura pessoal, porquê é que ela tem que impor aqui as suas ligações partidárias? Porquê é que se um governo democraticamente eleito for do Chega, porquê é que um Presidente da República ele vai impossibilitar um governo que não tem a mesma linha partidária que ele? Ora, isto é uma incongruência em si. Porque se, em primeiro lugar, isto é um desrespeito pela democracia, um desrespeito pelo povo. Na hipotética hipótese do Chega a ganhar eleições, porquê é que um Presidente não lhe vai dar posse? Se o fizesse, que pode fazê-lo, recusar-se a dar posse, é importante dizer-se isso, constitucionalmente, mas se não o fizer, é estar a trair a confiança dos portugueses, é estar a trair a confiança dos votantes. Nós vivemos num país democrático, nós acreditamos na democracia como um dos menos maus sistemas políticos. Não é o melhor, mas é um dos menos maus e, portanto, ainda assim temos que o respeitar. E ter um Presidente da República que ainda na sua eleição já diz que vai socorrer-se de uma linha partidária para definir se vai ou não dar posse a um governo, já diz muito sobre esse candidato. Em segundo lugar, só para não dizerem que eu venho aqui para defender o Chega, André Ventura coloca uma série de cartazes em Portugal que nada, e aqui é mesmo nada, tem que ver com a eleição presidencial. Tudo bem, tem um cartaz a dizer os portugueses primeiro, faz todo sentido, mas todos sabemos aquilo que existem outro tipo de cartazes que já têm feito correr muita tinta na nossa comunicação social, já têm dominado muito o debate público nas televisões e nas rádios e, portanto, aquilo que existe ali é tudo menos competências e funções de um presidente. O que estamos ali a falar, as mensagens subliminares que se tentam passar e outras até bastante óbvias e claras que se fazem passar, não tem que ver com as funções do Presidente da República, mas sim, talvez, com o chefe do governo. E então podemos aqui continuar
maçar, mas eu não quero te maçar com esta longa exposição. Para isso basta só abrir a televisão e já perceber o que se anda a passar. Os nossos candidatos parece que estão um pouco equivocados e é preciso recentrar o debate público no que toca a estas eleições. Em terceiro lugar, eu gostava de falar sobre a importância, ou destacar a importância da independência partidária no presidente. Como eu já disse, esta é a única eleição que nós temos, que é uma eleição pessoal, onde as pessoas, de uma forma individual, se propõem ao exercício de um cargo e de uma função pública e onde nós, cidadãos, vamos votar diretamente na pessoa. Eu sei que quando é a altura das eleições legislativas, aparecem muitas figuras dos presidentes dos partidos, aqueles que são, ou secretário-geral, dependendo se estamos a falar de um partido de direita ou um partido de esquerda, mas aqueles a que se propõem ser primeiro-ministro. Mas quando chegamos à urna da votação, e ao boletim de voto em particular, o que temos lá são os logotipos dos partidos e os próprios partidos em si. Não temos quaisquer figuras. Na eleição do Presidente da República, isso não é assim. E porquê é que não é assim? Existe uma lógica subjacente a esse facto. É que nós não estamos a eleger ou não estamos a delegar para um qualquer partido nomear o Presidente da República. Nós estamos a votar na pessoa que nós entendemos, nós cidadãos entendemos, que melhor nos representa e que melhor vai desempenhar este papel. Então, se a lógica subjacente ou se a natureza desta figura ou deste cargo político está na pessoalidade ou na personalidade, nós não podemos admitir que qualquer uma destas personalidades tenham amarras aos seus partidos políticos. É óbvio que os partidos não querem sair do mediatismo das eleições, não vão abdicar-se ou abster-se no que toca às eleições. Por isso é que nós vemos os partidos a apoiar formalmente os candidatos. Só que um apoio formal de um qualquer partido nunca, nem jamais, pode impor qualquer conduta ou limitar qualquer poder, o exercício de qualquer poder, num Presidente da República. Porque senão, o que seria, imaginem, o Presidente da República, neste caso, liderar o país com um governo do seu partido, e se o governo do seu partido fizesse algo muito grave, como já se passou aqui em Portugal, que dita a necessidade de convocação de eleições, ou seja, dissolução do Parlamento, se o Presidente da República estiver com amarras ao seu partido, vai ficar seguramente bastante limitado. Então, o Presidente da República tem que ter a independência suficiente para poder agir com liberdade, para poder liderar crises, momentos de crises, para poder votar quando tem que votar, para poder moderar quando tem que moderar, para poder interagir quando tem que interagir e até dissolver a Assembleia da República quando tem que o fazer. Tem que haver autonomia e liberdade por parte do Presidente da República. Por outro lado, número 4, gostava de falar sobre a representação internacional e a diplomacia presidencial. A pergunta que tu deves fazer, que eu faço ao olhar para os candidatos que existem é: quem é que eu gostava que me representasse internacionalmente? Quem é que eu gostava que, se recebêssemos algum chefe de Estado de um outro qualquer país que viesse a Portugal em visita oficial, quem é que eu gostava que estivesse lá a receber, a apresentar o meu país? Quem é que eu gostava que me representasse nessa cerimónia? Quem é que eu gostava que fosse além fronteiras representar-me e representar toda a cultura portuguesa? Então, isto é uma pergunta que tu te deves fazer, abstraindo-te agora um pouco até das propostas que todos os candidatos eles têm feito no domínio público e perguntasses, de facto, quem é que seria o meu ideal representante. Número 5. Gostava de falar sobre moderação política e mediação interna. Agora, no plano interno, quem é que tu achas que tem aquele papel moderador? Aquele papel apaziguador? Porque recorda-te, nós temos a Assembleia da República, que fiscaliza o papel do governo, temos o governo, que é o executivo, que é aquele que mete toda a máquina a mexer, e depois temos o Presidente da República, que é no fundo aqui um mediador. E não seria novidade nenhuma, nem para ti, nem para ninguém, se eu te dissesse que a Assembleia da República e o Governo muitas vezes não conseguem agir em concordância. E é só olhar para a história recente do nosso país, sobretudo quando não temos governos com maiorias absolutas no Parlamento. Isto acontece muito. Instabilidade política. Então, quando existe instabilidade parlamentar e de governo e governativa, quem é que é o garante da estabilidade?
é o Presidente da República. Então quem é que tu achas que no meio destas figuras todas que se apresentaram como candidatos, quem é que tu achas que melhor vai exercer esse papel? Que no momento onde a Assembleia da República e governos estiverem de costas voltadas e for preciso tomar uma decisão importante para o país, atenção, para o país e nunca para os partidos, quem é que tu achas que seria o melhor a desempenhar esse papel? Quem é que tu achas que, tendo em conta os candidatos que exista, vai conseguir desenvolver e desempenhar um papel mais simbólico, mais de moderador, mais de construção de pontos, mais de diálogo? Ou então, outra pergunta que tu podes fazer, quem é que tu achas que vai saber utilizar o poder do veto? E também a denominada bomba atómica, que é de dissolver o Parlamento provocando eleições. Quem é que tu achas que seria a figura, a personalidade que melhor utilizaria esses papéis ou esses poderes? Quem é que tu achas, de acordo com a tua percepção, que tinha melhor capacidade na altura de interpretar os resultados de uma eleição legislativa e nomear o correto primeiro-ministro? Porque o primeiro-ministro ele é nomeado, ele não é automaticamente eleito de acordo com o partido mais votado, ele é nomeado pelo Presidente da República. Quem é que tu achas que, além de fronteiras, conseguiria exercer melhor o papel diplomático? Quem é que tu achas que conseguiria equilibrar melhor a questão partidária da sua filiação? Porque todos os que se propuseram a candidatura, de uma maneira ou de outra, sendo mais ou menos isentos, todos eles têm um apoio partidário, todos eles têm ali uma ligação a uma determinada linha ideológica, e é muito importante essa figura, quando eleita, uma vez eleita, cortar todas as ligações partidárias e ideológicas, tendo só e apenas na sua cabeça Portugal e os portugueses. Termino apenas com algumas reflexões e em jeito de conclusão, dizendo, para te ajudar a tomar a melhor decisão e a avaliar todas as candidaturas que estão em curso. O Presidente da República não é o Primeiro-Ministro. Ele não tem um papel executivo. O papel dele não é governar o país, mas sim governar quem governa o país. A eleição presidencial ela é pessoal e direta. Portanto, esquece a questão partidária, não vais por questões partidárias. Tenta perceber o discurso de cada um, as propostas, o conteúdo de cada um. A forma conta muito no papel da Presidente da República e faz um julgamento para ti próprio quem é que conseguiria desempenhar e quem vai conseguir desempenhar melhor essas funções. Em tempos de polarização política, que cada vez tem sido mais acentuada, qual vai ser o presidente ou a personalidade que melhor está em condições de construir pontos? Aquele que não vai aumentar as clivagens entre direita e esquerda, mas pelo contrário, vai conseguir aproximar para que haja diálogo e assim exista governabilidade em Portugal. Por último, a presidência ele tem instrumentos poderosos, funções poderosas. Já aqui falámos, veto, a bomba atómica, a dissolução do Parlamento, nomeações, declarações de estado de emergência, estado de sítio, etc. E o uso dessas ferramentas é extremamente importante. Saber utilizar essas ferramentas não basta ter, tem que se saber utilizar. Portanto, isto é aquilo que deve nortear a tua e a minha escolha para o próximo Presidente da República. Eu desafio-te a fazer uma análise, revisita as candidaturas, vê os sites dos vários candidatos e depois a partir daí começa a formar a tua opinião. Espero ter contribuído de alguma forma para a clareza sobre esta situação política, próximas eleições presidenciais. Conto contigo nos próximos episódios. Isto é um conteúdo, como eu disse no início, onde nós falamos sobre política, liderança e também a Igreja como um instrumento e um cooperador do Estado na sociedade civil. Espero por ti no próximo episódio. Subscreve o canal, não te esqueças, comenta aqui, deixa os teus comentários que eles são muito importantes. Nós podemos continuar esta troca de ideias e até à próxima.